Vamos agora entrar nas perguntas dos nossos ouvintes, e nós já recebemos perguntas nesta manhã. E a primeira é do Aparício. É ouvinte assíduo aqui do nosso programa, frequentemente faz perguntas, e ele faz uma seguinte pergunta: uma pessoa que ganha R$10.000 em indenização e paga 10% para o advogado, esta pessoa paga o dízimo do valor de 10.000 ou retira as despesas e então paga o dízimo? Quero dizer que a pessoa retira o valor das despesas. Se pagou 10% para o advogado, então de 10.000 ele tira 1.000, ficam 9.000. É desses 9.000 é que ele deve pagar o dízimo. E eu quero cumprimentar o Aparício pela pergunta que faz e pela disposição de atender a Deus nesse particular. Enquanto uns são levados a contribuir com importâncias acima de suas possibilidades, que nós discordamos, porque apenas o dízimo é uma contribuição bíblica, sacrifícios não têm base bíblica, é quase uma expoliação da boa-fé do crente, mas contribuir com o seu dízimo tem base bíblica. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E Mateus 23, versículo 23, Jesus falava aos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro, o caminho e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, misericórdia e a fé. Estas coisas deveis fazer, e não omitir aquelas. Estas coisas deveis fazer, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, e não omitir, não deixar de fazer aquelas que se referiam à contribuição de valores ínfimos, que eram apenas condimentos. Hortelã, endro, cominho, que valor financeiro tem? Praticamente um valor zero, pois os judeus eram tão minuciosos que não deixavam de pagar o dízimo disso. E Jesus então diga: continue pagando, mas não esqueça do principal. Temos aqui Maria. Ela pergunta o porquê da criação e supõe uma hipótese: é um laboratório de Deus? Na verdade, não podemos dizer que a criação revela a existência do Criador. No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus se torna conhecido e os homens se tornam indesculpáveis quando, eu vou citar uma palavra que é um pouco pesada, loucamente, como diz o Salmo 14:1, negam a existência de Deus. Porque a existência de Deus pode ser proclamada pelas obras da criação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Negar a existência de Deus é ser uma pessoa sem desculpas no dia de juízo. E no Salmo 19, muito conhecido dos leitores da Bíblia,
declara: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Então este salmo declara que a criação revela a existência de Deus. E o homem, então, se vale dos seus conhecimentos para sua própria adaptação e tornar a vida mais fácil através dos inventos que também são dados por Deus, como diz o livro de Daniel, que a ciência se multiplicaria nos últimos dias, e é o que nós vemos nos dias atuais. Agora uma pergunta aqui de Luiz Fernando. Ele descreve o seguinte, que na Califórnia, Estados Unidos, está aprovado o casamento de homossexuais e garante os mesmos direitos do casal, como adoção, pensão e herança. E aí a pergunta dele: o que mais falta? Na verdade, nós estamos vivendo, como disse Jesus, em dias que muito se parecem com os dias antediluvianos. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas como estamos vivendo em dias que, como disse Jesus, a iniquidade aumentaria, nós lemos no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1, que hoje estão sendo decretadas leis, não apenas nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Já se cogita de outorgar esses direitos aos praticantes do homossexualismo. E no livro de Isaías 10, versículo 1, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Essa palavra ai é uma expressão de dor, é uma interjeição. Geralmente, quando sofremos um beliscão, nossa primeira reação é gritar ai. E Deus está aqui numa linguagem simbólica, através do profeta Isaías, dizendo isso. Ai dos legisladores que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. O que a Bíblia diz a respeito do assunto? Capítulo 20 do livro de Levítico, versículo 13, diz assim: quando um homem também se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Quando passamos para o Novo Testamento, vamos encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus
e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui nós temos duas palavras, efeminados e sodomitas, que indicam essa prática que o nosso irmão Luiz Fernando nos traz, dizendo que na Califórnia já foi aprovado o casamento de homossexuais, que garante a eles os direitos do casal, como adoção, pensão e herança. À luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, nós dizemos que isso não tem apoio na Bíblia Sagrada. Continuando, nós temos aqui nossa irmã Janai. Ela diz o seguinte: existem pastores que quando vão dar a bênção a uma pessoa, ele fala, eu te abençoo. E pergunto o que se pode dizer disso à luz da Bíblia Sagrada. Bom, nós queremos dizer que a bênção de Deus é melhor do que a bênção de um homem, qualquer que seja ele. E eu, quando me refiro a uma pessoa, no sentido de querer que a bênção de Deus atinja essa pessoa, eu não me refiro na forma pessoal, eu te abençoo. Eu digo, o Senhor te abençoe. E nós encontramos no capítulo 6 do livro de Números a tríplice bênção que foi dada ou recomendada que se fizesse aos filhos de Israel. O Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. Então está aqui essa forma que Deus recomendou aos filhos de Israel, que Arão, como líder religioso, também transmitisse aos filhos dele, que quando fossem abençoar o povo, pusessem que Deus os iria abençoar. Nós temos aqui uma pergunta do Nivaldo, que ele cita Mateus 12 e 40, e ele faz uma interrogação sobre uma expressão que aparece nesse versículo da Bíblia. 12, 40 diz assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então essa expressão, seio da terra, pergunta a ele, o que é? Nós queremos dizer que seio da terra é exatamente a sepultura onde Jesus esteve ali por 3 dias. Então, quando ele estava ali no túmulo de José de Arimateia, aquele local era o que aqui era chamado por ele mesmo, quando ainda vivo, ele anunciava o milagre da sua ressurreição
comparando com o milagre que se deu nos dias de Jonas, engolido pelo peixe. 3 dias depois, Deus ordenou ao peixe que o vomitasse, e ele foi vomitado pelo peixe e foi pregar a palavra. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 63, os acusadores de Jesus disseram a Pilatos, quando Jesus foi levado à sepultura: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, veja que Jesus está sendo chamado de enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então aqui está falando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, a propósito, há pessoas que leem o livro de Jonas como se fosse um tipo de uma lenda e não uma verdade histórica. Ora, Jesus ratificou o relato acerca de Jonas, comparando a sua história com a que ele mesmo iria, dentro de pouco tempo depois, passar, não literalmente no ventre de um peixe, mas no seio da terra, e em seguida ressuscitaria corporalmente, como se vê em Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham se preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia.